As eleições municipais estão chegando e a partir de amanhã os candidatos podem oficialmente começar a campanha. A expectativa é de que eles usem bastante as redes sociais, sites e outras plataformas digitais para divulgar suas propostas e tentar conquistar o voto do eleitor. Mas junto com essa liberdade vem regras que precisam ser seguidas para garantir um processo eleitoral justo e transparente. Para entendermos o que pode e o que não pode ser feito durante essa fase, a gente vai falar agora com o advogado Isaac Medeiros, que é especialista em direito eleitoral e membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Está conectado aqui com a gente. Doutor, bom dia, bem-vindo. Olá, bom dia, Wilker. É um prazer estar aqui. Prazer recebê-lo também, ainda mais para prestar um serviço, né, para quem nos acompanha nesta manhã. Afinal, quais são as principais regras que os candidatos precisam seguir ao fazer propaganda eleitoral, principalmente na internet, que promete, né, ser ali palco de muitas discussões e de grande parte do pleito desse ano? Sem dúvida, Wilker. A internet hoje é o grande meio de comunicação dos candidatos e das candidatas. Então, é evidente que hoje existe uma regulamentação muito grande em torno disso, justamente para tentar administrar a quantidade de informação que é jorrada pelos candidatos em direção aos eleitores. E eu acho que, para começar a nossa conversa, tem 4 regras muito importantes que os candidatos têm que ficar atentos. Em primeiro lugar, é que no registro de candidatura é preciso que o candidato indique as páginas onde ele fará a sua propaganda eleitoral. Então, a página do Instagram, a página do Facebook, a página de internet, a página do TikTok, se for. Ou seja, para que a Justiça Eleitoral tenha um controle sobre aquele conteúdo, exige-se que o candidato sempre indique no seu registro de candidatura as páginas oficiais onde serão veiculadas as suas propagandas pela internet. Um segundo ponto que é sempre importante é relativo ao impulsionamento, aquela ferramenta que permite que o candidato ele alcance um público, uma audiência que ele não alcançaria de uma forma natural, de uma forma orgânica. Esse impulsionamento ele pode ser feito, mas sempre tem que ser feito em nome do CNPJ de campanha desse candidato. E esse impulsionamento sempre tem que ser feito de uma forma para promover a candidatura, ou seja, nunca para fazer críticas. Fora do impulsionamento, evidente, dado nossa liberdade de expressão, o candidato pode sempre fazer críticas aos seus adversários. O que não se pode é impulsionar com recursos, não se pode impulsionar conteúdos críticos, com conteúdos que vão além de propostas. Um terceiro ponto que é sempre importante chamar atenção, e talvez seja um dos que mais gera umas consequências graves, é a vinculação de candidaturas a pessoas jurídicas. Hoje em dia, à exceção dos partidos políticos, das federações e das coligações, não existe a possibilidade de pessoas jurídicas participarem de campanha. E não somente empresas, uma fundação sem fins lucrativos, uma associação de bairro, nenhum tipo de pessoa jurídica é permitida a sua participação em campanha. Isso significa que as pessoas jurídicas não podem compartilhar na internet o conteúdo de outros candidatos, não podem ficar fazendo propaganda para outros candidatos na internet. Essa vinculação, um eventual favorecimento da pessoa física, candidato, por uma pessoa jurídica, pode, inclusive, levar a uma situação muito grave da cassação do seu registro. E uma quarta regra que eu também gostaria de chamar a atenção, que está muito em voga, é o uso de dados. Hoje em dia, é muito fácil você ter acesso a e-mail, ao WhatsApp de outras pessoas através de bancos de dados obtidos de uma forma não muito regular. Então, o que se tem hoje de uma forma muito clara para você fazer contato com um eleitor, usando o seu número, usando o seu e-mail, é preciso esclarecer para o eleitor de que forma aquele dado foi obtido e se o eleitor tem interesse em receber aquele conteúdo.
O que se quer evitar é aquela enxurrada de quantidade de informações, de candidatos pedindo voto no seu WhatsApp, no seu e-mail, e você sequer sabe como que aquela pessoa teve acesso ao seu número. Doutor, agora, eu não sou candidato. Eu, Wilker, pessoa física, não sou candidato, não sou filiado a nenhum partido. Eu posso ali na minha rede social expressar minha opinião, falar o que eu penso, qual que é a minha posição política, certo? Mas qual que é o limite para os eleitores durante esse período eleitoral? Que cuidado a gente tem que ter na hora de compartilhar alguma informação sobre esse assunto nas redes sociais? Olha, Wilker, como você bem falou, o eleitor tem né, total liberdade, tem total autonomia de se engajar em campanha eleitoral na internet. Diferente do candidato, como eu havia falado, ele não tem necessidade de indicar a página onde ele vai fazer a propaganda eleitoral, não. Ele, como cidadão dentro de uma democracia, ele tem total direito de fazer isso. Agora, duas questões que é sempre importante chamar a atenção né, num ambiente político muito polarizado, muito agressivo, às vezes, as pessoas acham que qualquer coisa pode ser dita em rede social e sem ter nenhuma consequência disso. Então, é sempre importante frisar que a propaganda eleitoral seja feita pelo candidato, mas também pelo próprio usuário de internet, ela nunca pode ofender alguém, ela nunca pode injuriar alguém, ela não pode caluniar, ou seja, eu não posso falar que alguém cometeu algum crime sem ter a prova disso. Eu não posso falar que alguém cometeu algum ato difamável sem ter a prova disso, sob pena de eu, eventualmente, ter que responder alguma ação e pagar alguma indenização. Agora, um segundo aspecto que é importante destacar são as fake news. Hoje em dia, com a proliferação de informações na internet e com informações cada vez mais sofisticadas, com os deepfakes, é muito comum que as pessoas, mesmo de boa fé, elas compartilhem fake news, notícias falsas, que elas julgaram naquele momento que eram notícias verdadeiras. E por mais que a pessoa que compartilhou essa notícia, por mais que a pessoa que circulou essa informação não tenha sido ela que criou essa informação, que originou, que plantou essa notícia falsa, a pessoa que compartilhou ela, que repassou essa notícia falsa, ela pode também ser responsabilizada. O que se entende é que todo cidadão, inclusive candidato ou não candidato, tem um dever de verificação. Ótimo. Ou seja, se ele recebe uma informação pelo WhatsApp, se ele recebe uma informação pelo Facebook, antes de repassar essa informação, ele é obrigado a verificar se aquela informação é verdadeira ou não. É isso aí, temos que ter responsabilidade sobre aquilo que a gente propaga por aí. Mesmo que não tenha sido a gente que tenha escrito, a gente precisa sim estar sempre atento e sempre ter esse compromisso com a verdade. Doutor, muito obrigado pelo seu tempo. Infelizmente chegamos ao fim aqui do nosso tempo, mas a gente pode voltar nesse assunto, afinal, esse período eleitoral está só começando, tem muita coisa para a gente esclarecer ainda para quem nos acompanha. Um abraço, obrigado pela participação, até mais.